Vamos dar início, então, à segunda palestra desse terceiro dia do primeiro Fórum de Sustentabilidade da FAESP. Agradecemos a todos que estão aí assistindo e que a responsabilidade aqui por essa palestra é do Coronel Alberto Sardilli, que entramos juntos aqui na federação, viemos também do trabalho, né, no governo, né? O Coronel Sardilli tem uma brilhante carreira, né, na Polícia Militar, e foi comandante da Rota, foi comandante da Polícia Ambiental, então tem aí os requisitos necessários para essa apresentação, pelo grande conhecimento da questão de segurança pública e da questão rural, né? Das áreas rurais e de como a produção agrícola acontece e, enfim, quais são as ocorrências, né, características aí do meio rural, enfim. A FAESP tem, como o Coronel Sardilli aqui, toda a condição de participar, né, agora aí junto com a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Segurança, nessa resolução que o Coronel vai falar daqui a pouco, representando os produtores e proprietários rurais nesse grupo de trabalho que está sendo formado. Então, Coronel Sardilli, boa palestra. Bom dia a todos. Obrigado, Fontes, pelas palavras. A gente entrou junto e a gente, pertencendo ao mesmo departamento, temos as mesmas preocupações, os objetivos, né? E desde que eu cheguei aqui, eu percebi, num crescente, a preocupação da Federação de Agricultura, da FAESP, do Senar, em melhorar essa questão da sustentabilidade nas propriedades. E sustentabilidade não se restringe à questão do meio ambiente, né? A gente sabe que um produtor rural não depende só da terra, não depende só da semente, não depende só do gado, mas ele depende de todo um contexto onde a segurança acaba sendo muito importante. Não adianta, ninguém se anima de colocar dinheiro em algum lugar quando sabe que aquele patrimônio, que aquele trabalho, que aquele sacrifício que ele faz pode, de alguma forma, estar ameaçado, né? A gente sabe também que isso é uma informação importante, que eu falei agora há pouco, aqueles que estavam assistindo vão ouvir novamente. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela se encontra nos 645 municípios de São Paulo. Existe uma ferramenta que se chama... Eu estou vendo lá, cara, não para. Ele está numa outra, não é? De onde é? Peraí. Luiz Fernando. Vamos lá. A Polícia Militar está em 645 municípios. Ela possui uma ferramenta chamada PPI, que é Plano de Policiamento Inteligente. Ao contrário que muita gente ainda pensa, a polícia, para fazer a alocação do seu efetivo e do seu equipamento, ela faz análise de inteligência, né? Entre alguns fatores, e como fator principal, a localização de homens, mulheres e viaturas se faz com base na população local, na população residente naquela região. E as áreas rurais, pela característica intrínseca delas, a gente tem muita área e pouca gente. Isso faz com que, não por desídia ou por opção,
as viaturas não sigam para essas áreas. Elas seguem para áreas urbanas povoadas, porque é ali que vai acontecer a maior quantidade de delitos, né? E por essa questão, as propriedades rurais acabam, de certa forma, ficando um pouco desprivilegiadas pela segurança. E essa preocupação veio num crescente, o que fez recentemente o governo do estado, e isso por demandas feitas pelos sindicatos rurais, pelos proprietários rurais, pelas usinas, pela Federação de Agricultura, por todos aqueles que têm esse problema permeando o dia a dia, solicitaram ao governador que fosse tomada alguma medida, né? Porque a gente sabe o aumento de roubo de carros elétricos, de insumos, de defensivos, de tratores, de gado, de veículos, e que praticamente quando a viatura chega no local, não tem nem mais rastro de nada. Por conta disso, e a gente vai falar mais na frente, o governo do estado determinou a criação de um grupo de trabalho integrando a Secretaria de Agricultura e, nesse grupo, sob a batuta da Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Segurança Pública, para levar todos esses problemas, e esse grupo de trabalho foi instituído ontem, no dia 11/7, então é uma notícia super atual, foi instituído ontem esse grupo de trabalho, do qual eu terei o prazer de compô-lo aqui pela Federação de Agricultura, por solicitação do Dr. Tirso e por autorização do Dr. Guilherme Piai, para que a gente leve essas demandas dos produtores nos quesitos de segurança nas propriedades rurais. Mas vamos em frente com a nossa apresentação e a gente vai fazendo mais observações aí ao longo da apresentação. Então, vamos lá? Essa apresentação, ela será, assim como todas as outras desse primeiro fórum de sustentabilidade, elas serão disponibilizadas por e-mail aos sindicatos rurais. Tá? Aqueles que desejarem podem fazer contato direto com a gente também pode mandar, mas ela será disponibilizada. Aí uma breve apresentação, dizendo que eu comandei a Polícia Ambiental e hoje me encontro aqui na FAESP como assessor especial da presidência. Bom, então o nosso tema é segurança nas áreas rurais. A segurança na área rural exige atenção pessoal e medidas preventivas. Não adianta a gente ficar esperando exclusivamente ações do Estado por conta dessa situação que eu acabei de falar. São áreas grandes, pouco povoadas e que as viaturas, em regra, passam num plano de policiamento inteligente, mas não com a mesma frequência que ela vai passar por uma avenida da cidade, por uma rua da cidade, por um bairro afastado da cidade. Ela, sim, vai, em regra, passar naquela região com uma frequência pequena, a não ser que haja acionamento dessa viatura por conta de um delito. Então, isso faz como obrigação de todo proprietário cuidar das suas coisas. Então, é preciso estar preparado para proteger sua propriedade, os seus funcionários e, assim, garantir a tranquilidade de todos, para que haja uma produção eficiente, ninguém se sinta constrangido ou impedido. Recentemente, doutor Fontes, eu fui numa propriedade, numa cidade, no município de Suzanápolis, onde existe uma usina muito grande. E essa usina, ela retira água do rio, por meio de bombas, movidas por geradores. E para que haja o funcionamento desse gerador, existem cabos de cobre de quase 3 polegadas, submersos. E com todos os cuidados que a usina tem na questão da segurança dos seus equipamentos, furtaram o cabo submerso, serrando debaixo d'água. Então, a capacidade e criação do crime, ela vai muito além daquilo que a gente imagina. Então, a gente tem que estar preparado, tem que entender um pouco sobre as demandas de segurança da sua propriedade. Então,
quais são os aspectos dessas propriedades em áreas rurais? A gente já falou e eu repito aqui ratificando. Baixa densidade demográfica. A distância entre a propriedade e a normal escassez de vizinhos dificulta a comunicação e apoio mútuo nos casos de emergência. Isso vale para a segurança pública, que também não vai, como regra, não é impossível. Nós temos aqui, foi falado que pelo Rotas Rurais, na palestra anterior, já estariam mapeadas, acho que 37 mil quilômetros de estradas, sendo que o Estado tem quase 200 mil quilômetros. Então, imagina vocês uma viatura sair de um centro urbano para ficar numa rota que, em tese, não tem ninguém, né? Então, não é uma coisa que a gente pode considerar como esperado. Nesse sentido, entra o isolamento geográfico, né? Que as áreas rurais estão distantes desses centros urbanos, dificultando o acesso rápido ao serviço de segurança pública, que sempre dão ênfase às áreas populosas. E nas propriedades, diferente de 100, 150 anos atrás, hoje existem bens valiosos. Bens que, mesmo em pequenas quantidades, como defensivos agrícolas, com nanotecnologia, aonde um pacote de 40 centímetros às vezes custa 20, 30 mil reais. Então, existem, além de equipamentos e insumos, de valor agregado muito grande, né? E que acaba sendo objeto de interesse desses criminosos. Bom, aqui a gente entra um pouco já no que se pode fazer e que se prova que funciona. Eu estou colocando aqueles cuidados que o proprietário rural, o proprietário daquela fazenda, daquele sítio, pode fazer para melhorar de forma preventiva e ter respostas independente da presença da segurança pública. Uma ferramenta que vem sendo muito utilizada e é de uma eficiência muito grande são grupos de WhatsApp regionais, grupos criados com os proprietários e os profissionais de segurança pública. Esse grupo, ele não vai, por exemplo, substituir o 190, e nem deve, porque o 190 também é uma ferramenta de notificações oficiais que garantem ao Estado análise de inteligência a cada comunicação de ocorrência. Então, se eu tenho uma ocorrência numa área rural e simplesmente porque eu comuniquei no WhatsApp, eu não ligo no 90, para todos os fins estatais, essa ocorrência não aconteceu. E isso só piora a condição de segurança daquela região, porque o Estado, ele não está com os olhos naquela fazenda, ele está com o olho no mapa com inserções de dados existentes. E se não for feita essa notificação, ela não existe. Então, é importante, toda vez que houver um fato crítico, um crime, um delito, um furto, seja o que for, comunicar ao 90. Comunicar ao 90. Esses grupos de WhatsApp, o que eles vão dar para o proprietário rural, para aquela região onde a gente integra, onde a gente compartilha informações relevantes? Velocidade e impossíveis respostas. Então, eu vou mostrar aqui na frente um caso recente que aconteceu, que vai ilustrar essa afirmativa. Outra coisa importante é conhecer as autoridades locais, conhecer quem são os policiais, convide para a propriedade, faça reuniões de grupos de moradores no grupamento da PM local, na delegacia, leve seus problemas, faça a integração, relacionamento de confiança e, se for possível, inseri-los nesses grupos de WhatsApp, porque isso também vai dar celeridade. Realizar reuniões de segurança, assim como a vizinhança solidária que a gente tem nas áreas urbanas, existe a vizinhança solidária na área rural. Mas a gente precisa participar, a gente precisa se colocar à disposição. Não adianta a gente viver numa ilha e depois, quando a coisa acontece,
a gente reclama que a viatura não veio numa propriedade que está a 40 quilômetros do centro urbano. Não vai resolver. A gente precisa ter proatividade. Então, organize proativamente encontros periódicos com os moradores da região e discuta as medidas preventivas, trocando informações relevantes. E também o que se mostra de forma muito característica, até pela condição da propriedade, não é um lugar que todo mundo vai, não é um lugar que todo mundo entra, ela está isolada e, de repente, some um produto caro de um lugar que pouca gente sabia. Então, isso pode ser característico de alguém que foi na propriedade, seja um ex-funcionário, seja um funcionário, seja alguém da entrega. Então, verifique o histórico dos seus funcionários. Por nada, você vai saber que algum funcionário seu já teve 3, 4 BOs de furto de fertilizante, por exemplo. E ele está lá, só olhando, esperando a oportunidade. Aqui a gente não está condenando nem funcionários. A gente fala que, por vezes, criminosos passam por funcionários durante um tempo para exatamente levantar dados daquela fazenda, daquela propriedade, daquele galpão, para depois oferir os lucros com esse conhecimento. Então, aqui, um exemplo real que aconteceu num grupo de WhatsApp, que eu faço parte, desde a época que eu comandava a Polícia Ambiental, porque a gente criou alguns grupos dentro do Estado, dizendo de um fato ocorrido, de um furto, de um trator. Então, o proprietário colocou o trator nesse grupo de WhatsApp, colocou o modelo, por sorte, e essa é outra orientação importante, tenha foto dos seus tratores, tenha foto dos seus equipamentos, porque quando eventualmente acontecer, você tem como comunicar aos grupos de WhatsApp, ou até mesmo a Polícia Militar, dando as características. O policial militar nem sempre sabe que um trator BH 180 tem essa cara. Às vezes não está no dia a dia dele. É diferente de falar, roubaram um Gol preto. Agora, com a fotografia, facilita muito tanto o patrulhamento feito pela Polícia Militar com vistas daquele delito, assim como, quando dá a localização, saber quem era o proprietário. Porque o trator não tem placa. Né? E aí, às vezes, roubaram o trator. O cara não sabe nem de onde veio. Acha o trator e fica lá esperando o proprietário reclamar. E na sequência, praticamente 2 horas depois desse comunicado feito na nossa tela do lado esquerdo, o proprietário já agradecendo a todos que compartilharam a foto, ou seja, graças à foto, já ajudou, né? Que foi encontrado no meio do mato, que é outro modus operandi do crime nesse segmento. O cara rouba o trator, leva para o meio do mato, deixa 3, 4, uma semana, até que esfria aquela notícia do furto, e aí depois ele joga o trator num caminhão e leva, por exemplo, está lá em Rio Preto, ele leva lá para o Vale do Ribeira. Entrou numa propriedade, acabou. Só se tiver uma denúncia. Então, é importante esses grupos de WhatsApp e um conselho que eu deixo aqui é que se organizem, sem, no entanto, deixar de comunicar o 90 toda vez que o crime ocorrer, para fins de notificação. Bom, quais são as medidas preventivas essenciais? Utilize a tecnologia ao seu favor, né? Então, utilize câmeras de segurança, sensores de movimento, sistema de alarme, luzes de presença. Monitore a sua propriedade. É tua propriedade. Cuide dela. Hoje, o Estado possui uma ferramenta chamada Muralha Paulista. A Muralha Paulista é um sistema que identifica não só números de placa, como biometrias. E o sistema Muralha Paulista, ele pode ser utilizado, inclusive, com câmeras privadas instaladas
nas vias públicas. Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda e tenho uma câmera que consegue ter conectividade com a internet, eu posso entrar no sistema, e isso está sendo expandido, não é todo lugar que tem, mas já existe uma determinação governamental de que abranja todo o estado de São Paulo. Essa câmera que está lá na portaria, lá na porteira, voltada para o lado de fora, caso passe alguém procurado, ela faz a leitura facial, e não precisa ser nenhuma câmera especial, uma câmera comum. Ela recebe essa informação, transmite para o Muralha. O Muralha, pela biometria e com o banco de dados, normalmente, utilizando o banco de dados da CNH ou qualquer outro documento expedido com foto, RG, né? A CNH é nacional. Mas se não tiver CNH ou RG, ela vai dar um alarme para o celular do policial que estiver mais perto daquele ponto aonde aquela pessoa procurada passou, indicando que aquele procurado ali se encontra. Né? Então, utilizem a tecnologia ao seu favor. Iluminação adequada e alarmes. Né? Instala iluminação, alarme presencial, em locais estratégicos da propriedade, entrada, portão, galpão, ponto de acesso, pátio de máquinas. Isso inibe. Isso inibe. Mais uma vez, não vamos ficar no sofá esperando acontecer. A gente não coloca o cadeado depois que a coisa aconteceu. A gente tem que ter proatividade. E mantenha a sua propriedade em bom estado. Né? O cuidado com a propriedade, principalmente nas áreas de acesso, indicam cuidado. E quem se dispõe a cometer um delito, em regra, ele vai analisar se aquela propriedade está sob cuidados. E os cuidados começam até com uma plantação densa, uma vegetação densa demais, o cara pode se esconder, percebe que tem lâmpada queimada, que a porteira está aberta, que não fica ninguém em lugar nenhum. Então, preocupem-se com essa questão da manutenção da propriedade. Protegendo os seus bens. Então, sempre que for possível, utilize o cadeado, falando aqui, não deixa a porteira aberta. Use um cadeado robusto, portões de segurança, sistema de controle, controle de acesso, anota o nome da pessoa. Chegou alguém fazer uma entrega? Nome RG na portaria. Isso tudo inibe. Guarde os seus bens valiosos, as coisas que são de maior valor, em locais seguros, trancados. Não deixa do lado da máquina, deixa lá. Porque isso facilita. Então, mesmo que a pessoa entre na sua propriedade, ela vai ter que fazer barulho. Isso tudo dificulta quando se tem bens, materiais, equipamentos, insumos valiosos. Identifique seus equipamentos. Né? Já falamos nessa parte do WhatsApp, faça um banco de imagens, caso eles sejam furtados ou roubados. Porque isso vai ser. Tá? Eu, quando comandei a polícia ambiental, e doutor Beraldo, eu criei um sistema chamado Propriedade Amiga. O sistema Propriedade Amiga, ele foi um antecessor do Rotas, mas ainda um pouco mais rudimentar. Ele era de autodeclaração e a gente gerava um número com base na coordenada geográfica que tinha uma relação direta com o batalhão, a companhia e o pelotão da Polícia Ambiental, aonde aquela propriedade rural se fixava, e o proprietário rural poderia utilizar esse número, que era um número de 7 dígitos, inclusive nos seus tratores, porque o policial militar, sabendo que um determinado número num trator, não estando numa região geográfica que pertenceria àquele batalhão, aquela companhia, aquele pelotão, já seria um indício, não seria um problema, mas já seria um indício de um equipamento fora da sua área. Hoje, o programa Rotas Rurais, ele gera um número. Ele gera um número. Nada impede de colocar aquele número no seu equipamento. Porque aquele número pode ser acessado por um policial dentro da plataforma do Rotas Rurais e ele vai ver se um trator que, em tese, pertence a uma fazenda em São José do Rio Preto, está em registro, por exemplo.
alguma coisa está de errado. Então, identifique seus equipamentos e mantenha o controle dos seus estoques. Todo controle indica cuidado, todo controle indica supervisão. Isso, inclusive, para o seu público interno. Um funcionário que tem uma má intenção, percebendo que existe um controle rigoroso, certamente ele vai pensar duas vezes em desviar ou tentar desviar aquele equipamento ou aquele bem. Para prevenir os crimes ainda, a gente precisa trabalhar com confidencialidade. Não é qualquer pessoa que pode entrar em qualquer área da sua propriedade. Tente compartimentar. Então, evite divulgar informações confidenciais sobre valores, sobre a propriedade, quanto que tem, quanto custa. A gente falava lá na polícia que boca fechada não entra mosquito, né? E serve aqui também. Não fique fazendo propaganda de coisas valiosas, porque isso estimula, às vezes, alguém que não é bem informado, que tem seus valores alternativos, a, de repente, entender que aquela porção de insumo ou de defensivo dá para, por exemplo, ele comprar 1 quilo de cocaína e cheirar o quilo inteiro. Assim. Observe a rotina da propriedade e esteja atento a qualquer atividade suspeita ou fora do comum. Treine seus funcionários para esses procedimentos de segurança. Né? Isso vai desde crimes comuns até riscos de incêndio, possíveis crimes nas áreas ambientais. Então, treine seus funcionários. Né? E crie também, como já foi falado, uma rede de comunicação com os seus vizinhos aí para auxiliar nos casos de emergência. Então, a gente, chegando aí quase no final, a gente fala sobre planejar a segurança. Crie um plano de segurança, comunique seus funcionários sobre esse plano. Então, parece uma bobeira, mas faça um plano de segurança. O que eu tenho que fazer se acontecer isso? O que eu tenho que fazer se acontecer aquilo? Crie um plano e comunique, treine seus funcionários, defina responsabilidades e procedimentos. Né? Você pode ter uma equipe de segurança específica ou simplesmente os próprios funcionários. Né? Estabeleça um sistema de comunicação eficaz para alertar as autoridades, porque, lembrando que o 190 deve ser utilizado, mantenha esse plano sempre atualizado, não deixe de investir em equipamentos. Eu não estou falando aqui de botar grandes equipamentos, mas às vezes uma câmera, uma luz na portaria, um alarme, um sensor de presença. Às vezes, com R$2.000, você melhora substancialmente a segurança da sua propriedade. E garante, às vezes, uma carga de defensivo de 100, de 200, de 300 mil reais. E esteja preparado para agir rapidamente, né? Numa situação de risco. A segurança é um trabalho em conjunto, né? Então, depende de cooperação, depende de conscientização, todo mundo tem que estar ciente de todos os riscos, preparar esse plano de segurança e treinar a sua equipe e investir em medidas de segurança. E como última notícia, assim como o Dr. Fontes falou no começo, eu acho que essa é uma notícia muito legal, importante, tanto aqui para a FAESP, quanto para a Secretaria da Agricultura, quanto para a população rural. Né? Então, foi no dia 3, no último dia 3, lá no Palácio dos Bandeirantes, foi assinado pelo governador, pelo secretário da Agricultura e o secretário de Segurança Pública, essa resolução conjunta 03. E ela determinou, lá no dia 3, a criação de um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Agricultura. E olha só, olha a importância disso. Eu pertenci à Polícia Militar durante 34 anos. Se essa resolução determinasse que as medidas ficassem sob a tutela da Secretaria de Segurança Pública, praticamente não ia mudar nada. Porque o viés da Secretaria de Segurança Pública vai continuar nos grandes centros urbanos. Então, inteligentemente, foi determinado que a coordenação desse trabalho ficasse sob tutela da Secretaria de Agricultura. Né? E vai mobilizar os municípios, associações. Eu já
Ontem conversei com o secretário com determinação do Dr. Tirso, nosso presidente aqui da FAESP e Sistema Senar, pediu para que eu já me envolvesse nesse grupo de trabalho. Imediatamente eu falei com o Dr. Guilherme Piai, disse dessa preocupação da FAESP, que também imediatamente já determinou a minha inclusão no grupo de trabalho. Então, hoje, temos efetivamente a participação da federação num protocolo que vai tratar da segurança pública nas propriedades rurais. Então, isso é muito bom. O governador, falando da Muralha Paulista, diz que vamos incorporar os municípios e áreas rurais no Muralha Paulista, com ferramentas e tecnologia, usando o endereçamento do programa Rotas Rurais. Vocês estão percebendo que está tudo ligado? Hoje está tudo ligado. Muralha Paulista, Rotas Rurais, Polícia Civil, Polícia Militar, tudo interligado. Isso é um grande avanço e usando a tecnologia a favor do homem do campo. Né? E a isso, ainda aliado a isso, também se anunciou o aprimoramento do programa Agro SP Mais Seguro, da Secretaria da Agricultura, e lançou uma cartilha. Cartilha que depois eu vou deixar à disposição de todos, que é uma cartilha do governo do Estado, que praticamente fala de tudo isso que a gente falou na nossa apresentação. E dados interessantes, dados estatísticos, foram citados nesse evento do lançamento dessa resolução, falando que os roubos caíram quase 37% nos primeiros 5 meses desse ano, em comparação com o mesmo período de 22. Ou seja, mais de 1/3 de queda dos roubos nessas áreas rurais. E falou-se também de uma queda de quase 13% de veículos e furtos, uma queda numérica de 10%, mas sempre caindo, é bom da gente ouvir, né? Essa coisa de número de crimes. E aqui também coloquei a resolução conjunta da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e da Secretaria de Segurança Pública, que foi publicada ontem, tá? A resolução número 3, de 3 de julho, mas foi publicada ontem, dizendo da criação desse grupo de trabalho. Então, nessa resolução, estipula a participação da Secretaria de Segurança, com estatísticas dos crimes. Nós vamos já conversei hoje com integrantes da Secretaria para mostrar a importância da gente ter, dentro da base de dados da Secretaria de Segurança Pública, uma identificação inicial dos crimes ocorridos nas áreas rurais. É diferente a gente falar de um furto de celular, de um roubo de celular, aqui na Barão de Itapetininga, que deve ocorrer, sei lá, 10, 15 por dia, de um roubo numa propriedade rural. E, para fins estatísticos, um celular e um defensivo agrícola qualquer se enquadram na mesma tipificação dentro do sistema. E isso dificulta o trabalho de inteligência. Assim como o trator. A gente sabe que existe uma preocupação de caracterizar o trator como veículo, porque isso pode, no futuro, gerar o IPVA. A gente não precisa caracterizar o trator como veículo, mas a gente precisa, dentro do Infocrim, ter um campo específico de notificações de roubo e furto de tratores, assim como tem que ter roubo e furto de cabos, para que haja a possibilidade da inteligência policial direcionar o seu esforço, seus homens, os seus equipamentos em ações operacionais direcionadas ao combate desse tipo de delito. Senão a gente fica patinando. Né? Então, eu vejo do governador Tarcísio, do secretário Derrite e do secretário Piai uma preocupação importante com a segurança do homem do campo. Caso contrário, eu não tinha, inclusive está ali do lado a apostila que foi lançada, Orientações de Segurança para o Campo. Foi lançada nessa mesma oportunidade. Então, em resumo, era isso que eu queria dar de orientações a todos os produtores. Fico aqui na FAESP
trabalho aqui com o Dr. Fontes, com o Dr. Tirso, e estamos à disposição de todos, caso haja necessidade de maiores esclarecimentos. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e conte conosco. Tem alguma pergunta ali? Se não, tem uma. Só para atrasar o seu almoço. Posso fazer já? Não, a questão é o seguinte. Está ouvindo? Tá. A questão é muito... Assim, primeiro, uma sugestão, né? Já que você vai participar lá do grupo, que é uma coisa é bem frequente quando tem esse tipo de ação do governo, de ter essas orientações, enfim, para os proprietários, mas o que é orientado aí envolve custos. E nem sempre as propriedades têm condição de suportar. Tudo no sentido dos equipamentos, de tecnologia. Essas ações. Uhum. Então, eu entendo que isso deveria vir acompanhado também de financiamento, enfim, até mesmo eu proporia, Sardini, subvenção econômica para que os proprietários pudessem fazer isso. Não sei se pelo FEAP é possível, mas se poderia ser pelo FEAP, ou então a criação de um fundo específico desse para a segurança das propriedades. Eu vejo com assim, a sua sugestão muito interessante, porque, como eu disse, nem você aí ainda ratificou, né? Mas todo mundo, eu falei de equipamentos de tecnologia e você complementou que nem todo mundo tem condições de gastar R$2.000 para botar um equipamento. Tá? Viu, Sardinha? Assim, não é nem a questão de não tem R$2.000. A questão é que seja o valor que for, o proprietário, o produtor rural, está sempre tendo que escolher entre. Então, é isso que eu vou falar. Uma coisa ou outra. Qualquer medida feita de forma particular, ela é uma medida primária. E por ser uma medida primária, ela auxilia a segurança pública. Então tem nexo, é cabível. Porque uma vez que eu me prepare de forma proativa na propriedade, isso evita um possível acionamento da Polícia Militar. Então acaba saindo até barato. Tá? O empréstimo é cabível. Isso precisaria desenhar para ver de onde vem o dinheiro, mas é muito cabível a sugestão. E uma outra questão, aí já é na questão realmente pública e aí mais falando aí do pessoal, não como proprietários, produtores rurais, mas como presidentes dos sindicatos, enfim, líderes ali locais, regionais. Assim, que a avaliação desses projetos, que frequentemente acontece também, elas são muito baseadas, tem como indicador simplesmente a aquisição de um equipamento, um recurso destinado, ou o efetivo que é colocado à disposição, e não a indicadores realmente de segurança, né? E então fica naquela questão, né? O município lá comemora o recebimento do carro, a disponibilização dos policiais, enfim, efetivo. Passado isso, normalmente passada a eleição, que vem logo a seguir, a situação volta ao normal. Então, assim, eu acredito que a gente precisava trabalhar muito nessa questão de como é que se avalia, de fato, a questão da segurança ali num município, num bairro. Mas vale um aprofundamento, vale aprofundar. Uma pergunta do Guilherme Lui, também aí da Comissão de Cana, de Açúcar, falando que na Polícia Militar existe a vizinhança solidária, na área urbana. Daria para vislumbrar uma vizinhança solidária na área rural?
pensando principalmente na Polícia Militar Ambiental, pois ela que está no meio rural. Então, vamos lá. Primeiro, Guilherme, obrigado pela pergunta, tá? Obrigado. Existe aí um pouco de erro de conceito, tá? A Polícia Militar Ambiental não é ela só que está na área rural. Ela pode estar na área rural, como ela pode estar na área urbana. Tá? Em regra, ela está na área rural porque é uma área que, pelas características, da mesma forma que a viatura normal do policiamento ostensivo está na área urbana, porque tem população, tem gente, tem comércio, a viatura da Polícia Ambiental está no campo, porque tem floresta, tem mato, tem bicho, e ali é o lugar dela. Né? Porém, não é só a Polícia Militar Ambiental que se encontra lá. Eu vou responder primeiro a tua pergunta e depois eu aprofundo nessa questão. Já existe na área do 3º Batalhão, na cidade de Caraguatatuba, a Vizinhança Solidária Ambiental. E que, na verdade, a finalidade é muito mais denúncias ambientais do que propriamente segurança pública de pessoas. Porque lá em Caraguá existem aqueles movimentos de defesa do meio ambiente, e a Polícia Ambiental, por solicitação, criou uma vizinhança solidária onde a população colabora. E que também pode ser usada para os fins de segurança pública. Tá? Então, pode ser feito das duas coisas se for da Polícia Militar Ambiental. Se for da Polícia Ostensiva normal, é tudo Polícia Militar. Ela vai atender da mesma forma. Tá? Mas não considera que só a Polícia Militar Ambiental está na área rural. Tá? Não considera. A gente pode ter o Águia, a gente pode ter o Choque, a gente pode ter a Rota, a gente pode ter toda a Polícia Militar na área rural, se assim exigir a situação. Tá? De forma preventiva, em regra, você vai ter a Polícia Militar Ambiental. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que é. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. O senhor quer falar? Pois não, não. É o seguinte, pesado coronel, a sua palestra foi com muita veemência, né? Assim, junto àquelas pessoas, foi muito bom que assistiram. Eu queria fazer uma colocação de uma pessoa que pensa na gestão da propriedade, mas para efeitos econômicos, sociais. Certo? Então, nós, para analisarmos o desempenho econômico da propriedade, nós sugerimos ao tribunal que ele adote um borrão. Um borrão, uma escrita. Né? Se ele não gosta de escrever, passa para a mulher e assim por diante. E esses, o que significa ele ter uma anotação? Ele precisa descrever, e nós não fazemos o cálculo do seu desempenho econômico, se ele não tiver inventário. Então, no inventário, nós começamos pela terra, depois passamos para máquinas e equipamentos. Uma coisa importante, animais, tá certo? E o seu estoque. Tá certo? Eu quero falar com você e com a Juliana junto. Terminando, tá no fim aqui. É rápido. Né? Então, é um inventário. Porque tem por trás do inventário um custo de oportunidade. Eu vou empatar um capital num trator. Se eu empatei, a cultura tem que pagar. Tá certo? Porque esse custo de oportunidade eu poderia pegar e ia fazer uma aplicação. Tá certo? Então, o trator tem que me dar uma renda maior do que a aplicação. Isso é feito nos fatores de produção: terra, capital e trabalho. Tá certo? Então, eu tenho no inventário, tá certo?
a anotação de todos os bens que eu tenho na propriedade. Então, é trator, são os insumos, são os materiais, são os equipamentos, tá certo? Então, tem uma série de itens que, se ele fizesse um inventário, ele não estaria só ajudando a gestão da propriedade na sua análise econômica, mas também estaria Na segurança pública. na segurança. Esse- Então, qual é o seu inventário, produtor rural? Ah, meu inventário, veja bem, eu tenho máquinas, eu tenho equipamentos, tá certo? Equipamento de todo custo, né? Tenho tudo isso. Alguns vou desfazer, equipamentos já que foram depreciados, mas está aí colocado, tá certo? Então, eu acho assim, é enfatizar a gestão. E dentro de uma análise econômica, porque a segurança vai estar protegendo Uhum, a estrutura da propriedade, claro. tá certo? Uhum. Além de servir para fazer a análise econômica da propriedade, ele está também fazendo questões de segurança. Que é o Se ele inventário, fizer né? Exato. um inventário. E quanto mais Então, riqueza tiver essa unidade, Se nós queremos ter uma boa, vamos ajudar também a gestão na concepção Uhum. de um caderno de escrituração que permite, ele comprou insumo, qual é a nota fiscal, tudo, a loja, Isso onde que foi, É isso. tudo. Se buscar Então, até mais. toda a estrutura da propriedade Não, num caderno. E ajuda muito a segurança pública. E aí, ajuda bastante essa questão. A importância do inventário. Sem inventário, o custo é mascarado. Uhum. Né? Depois do inventário, ele começa a fazer as despesas, anotá-las. E depois receita. Você tendo receita, despesa e inventário, você faz uma análise Um balanço de verdade, ó, batuta. Então, eu sei o que ele comprou, o que ele vendeu, tá? Uhum. Aumenta o inventário, diminui o inventário, faz as coisas. Então, eu acho que é uma coisa também a ser levada em consideração quando se fala na gestão da propriedade através de um caderno de anotações. É isso aí. Muito bom. Bom, pessoal, vamos agora para o encerramento. Eu gostaria de reforçar o que o Coronel Sardinha até já falou, que todas as apresentações aqui, PowerPoint, enfim, serão encaminhadas para os sindicatos rurais, para as comissões técnicas e para os instrutores do Senar, tá certo, Vinaldo? E assim como os links aí Dos vídeos. dos vídeos, né, com as palestras, vão ser encaminhadas aí para que, acho que acredito que a semana que vem já está disponível, para que vocês possam repassar aí para o pessoal todo. E a gente fica aí no aguardo de sugestões, de temas, enfim, para novas atividades dessas que a gente vai programar, assim como da avaliação de vocês sobre esse evento aqui, né? Gostaria de destacar ali o Sindicato Rural de Bebedouro, acredito que outros devem ter feito a mesma coisa, mas é que o que eu estou vendo aqui na tela é o do Sindicato Rural de Bebedouro, né? Onde tem ali várias pessoas assistindo aí às palestras, né? E acredito que isso é uma boa estratégia, levar aí essas palestras, enfim, para os colaboradores todos aí do sindicato, associados, enfim. É muito importante que esse conhecimento aqui que os palestrantes nos trouxeram seja compartilhado com todos aí que tenham interesse nessas matérias. Então, Sardilha, Biral, da minha parte, agradeço aí a todos pela participação e estamos aqui encerrando o primeiro Fórum de Sustentabilidade da FAESP. Um abraço a todos.